se vocês estão me ouvindo. Muito bem. Então, logicamente, aí vocês observam que a gravação foi cortada, a conferência continuou naquela época, no momento que nós estávamos proferindo presencialmente, porém foi cortado devido ao tempo limitado que a gente tinha na época de colocar os vídeos no YouTube, que eram apenas de 10 minutos. Então chegava nos 10, tinha que cortar, porque senão o filme não entrava, perdia-se a gravação. Então, na realidade, vamos fazer uma síntese sobre esse tema, rapidinho, devido à hora, né? Está bastante avançada. Então, o tema de hoje tema de número 68, fala sobre o Cristo histórico, o Cristo interno, o Cristo individual e o Cristo universal. Então, o Cristo histórico é bastante conhecido de todos nós, pelas 60 mil religiões, principalmente as do ramo cristão, que tem a figura do Cristo como o ser principal. E é um Cristo histórico que nasceu lá em Belém, né? Fez toda a sua iniciação, e essa iniciação ela é de tempo em tempo, de acordo com os dias, com o calendário de cada igreja, rememorado. Temos agora, vamos entrar na Quaresma, depois entra na Semana Santa, vem o Natal. Então já se tornou folclórico, né? Já é uma coisa da cultura mística desses religiosos. Então esse é o Cristo histórico. Há uma história sobre ele. Então esse Cristo histórico, no caso nosso, é o Jesus Cristo. Mas também tivemos outros, como Samael Aonveor, como o Venerável Mestre Abulu, como São Francisco, e todos eles passam pelas mesmas iniciações. Todos eles são nascidos de uma virgem, se batizam, que simboliza o sacramento do batismo, é o pacto de magia sexual. Todos eles morrem, simboliza a morte, todos eles sofrem, né, que é a paixão, e todos eles morrem e ressuscitam ao terceiro dia. Então essa história nós vamos encontrar nas Ramayanas, escrituras védicas, que datam de 10 mil anos antes de Cristo, onde lá Rama também adentrou ao rio e fora batizado pelo seu guru, pelo seu mestre. Da mesma forma aconteceu com Jesus Cristo, que adentrou o rio Jordão e foi batizado por João Batista. Então a iniciação ela é única para todos os Cristos, né, que vão se tornar históricos. Então aquele Cristo histórico chamado Jesus, Joshua Ben Pandira, é o nome dele. Ele se tornou Cristo a partir do momento que ele adentrou o rio Jordão, que ele absorveu a consciência solar e se tornou um Cristo, e fora batizado por outro Cristo, iniciador da era de peixe, que é o João Batista. Então aquele Cristo passou, então configurou dentro de si mesmo a substância crística. Então o que vai acontecer conosco também? Vamos fazer uma breve trajetória. Então esse é o Cristo histórico. O Cristo interno é aquele que está dentro de cada um de nós. Quando perguntado para ele quem ele era, ele disse: eu e o Pai somos um, e nós estamos dentro de vós. Então dentro de vós está dentro de nosso coração. Quando foi dado para Salomão construir o seu templo, apareceu o anjo e o admoestou, dizendo: Salomão, tu queres construir um templo? Ele: sim, quero construir. Então saiba que o Altíssimo não habita em templos construídos por mãos de homens. Então o Altíssimo, que é o Cristo, que é Deus, habita no templo coração. Então esse que está dentro do nosso coração é o Cristo individual, é o Cristo íntimo. E tem o Cristo universal, que é aquele que está em todas as coisas. Então, para a gente compreender isso, vamos fazer uma analogia entre a água do oceano
e a fogueira que há lá no absoluto, onde antes de iniciar a aurora do Mahavantara. Então, a água do mar se desprende por evaporação, desprender de lá alguma gota, e se a gente pegar essa gota de água que teve no mar, mas agora está aqui, e fizermos uma análise, nós vamos ver que ela tem a mesma propriedade das outras gotas que também estão no mar. É H2O, formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tem as suas propriedades exatamente iguais. Então, ao invés da molécula de água, a nossa mônada um dia estava no oceano, mas não oceano de água, sim oceano de fogo, que a gente viu no quadro, que era a fogueira divina lá no início do Mahavantara. Esta fogueira se dividiu em chispas, partículas ígneas, e cada partícula dessa é uma mônada. Então a mônada, ela também trouxe para cá todas as propriedades daquele Cristo universal, que era o Deus universal. Ela trouxe para o seu individual. Cada mônada, então, é uma partícula com uma gota de água, que vai ter a mesma propriedade do oceano de fogo. Então ela vai ter o pai, que é o primeiro que desmembra a mônada, e ela vai desmembrando matematicamente, vai funcionando. Então vem o Filho, o Espírito Santo, aí já está a Trindade. Então essa Trindade é o Cristo universal, e ela está em tudo. Se a gente pegar o átomo de qualquer coisa, é formado por elétrons, prótons e nêutrons, e aí está a Trindade, que é o trio de consciência. Então o Cristo cósmico está em tudo. Vamos perguntar, para a gente encerrar e compreender. Se eu quero achar o Cristo histórico, aonde eu vou procurar? Vou procurar externamente em mim, nos livros, nos rituais, o Cristo lá de Jerusalém. Se eu quero achar o Cristo interno, para onde eu vou? O Cristo interno eu vou ter que adentrar dentro de mim mesmo. E se eu quero encontrar o Cristo universal, aonde eu devo procurar e achá-lo? Eu devo procurar em todas as coisas. Em qualquer substância ele está presente. A gente não pode dizer, o Cristo não está aqui no átomo desse mouse, porque ele está presente em tudo, porque é a lei da onipotência, oniconsciência e onipresente. Se a gente dissesse Cristo e Deus não está presente, a gente estaria ferindo esta lei da onipresença. Então está presente em tudo. Esse é o Cristo universal. E agora, como que isso se dá? Saibam vocês que Jesus Cristo, ele escolheu para ser seu discípulo 12 discípulos. Então isso tem um significado. Jesus Cristo, o Cristo é a consciência solar, representa o Sol. Então o Cristo é o Sol que está dentro de nós. E os 12 apóstolos representam os 12 signos zodiacais, também estão dentro de nós. Então, dentro de nós está o Cristo cósmico, o Cristo solar, e também tem os 12 apóstolos dentro de nós mesmos. Se nós queremos procurar Felipe, aonde vamos achar Felipe? Vamos achar o histórico, mas vamos procurar o vivo. Então ele está dentro de nós, é uma partícula do nosso próprio ser, sabiam disso? Que vai nos ajudar no desdobramento astral. Ele tem, essa partícula tem essa função. Se nós quisermos achar o Pedro, onde está o Pedro? O Pedro das religiões está lá, o São Pedro, no dia 29 de julho. Mas a partícula Pedro da nossa mônada está aqui bem dentro de nós. Não precisamos ir em lugar nenhum, nem igreja nenhuma para encontrá-la. Vamos encontrar dentro da gente mesmo. E essa partícula tem a função dentro de nós de nos ajudar na Maituna. Se queremos encontrar o da medicina, que vai nos curar, nos ajudar, é o Marcos. Vamos achar o Mateus. Então todos estão dentro de nós. Então dentro de nós estão todos os 12 apóstolos representados na nossa mônada. Estão todos os 24 anciões. Está a Mãe Divina. Está toda
a parte de iniciação, toda a parte de luz, mas lamentavelmente no nosso espaço psicológico, no nosso ego, também está Salomé, que mata João, João é verdade, está Herodes, e vai estar Caifás, vai estar o Judas da traição, vão estar os traidores, então está tudo dentro da gente mesmo. Então, acho que com isso conseguiu ficar bem ilustrado para vocês onde estão essas partículas, estão dentro de nós. Enquanto não sabemos achá-las dentro de nós, dentro de nós mesmos, então precisamos de um ritual, precisamos de uma igreja, precisamos de um evento místico. Perguntado para o Krishnamurti qual era a função de uma missa, qual é a função de um culto, qual é a função de uma celebração. Ele diz, pois muito bem, a função de qualquer culto ou de qualquer missa é de colocar no indivíduo um estado místico que ele não tem, ele não possui. Então ele vai buscar e ali ele encontra. Mas é um momento que ele encontra esse estado místico dentro dele mesmo, então essas celebrações ficam sobrando, né? E até se tornam chatas para ele ou se tornam objeto de trabalho de autoobservação. Então, para encontrarmos o Cristo interno, o Deus que está dentro de nós, vamos adentrar para dentro de nós mesmos. Para encerrar, vamos relembrar o que ele mesmo nos ensinou. Cada iniciado descobriu a sua própria oração. Nós vamos ter que descobrir o nosso um dia. Enquanto não descobrimos, nós emprestamos o Pai Nosso do Jesus Cristo, a prece de carta lá do São Francisco. Pai Nosso é uma oração elevada de 7 petições. Se perguntado para o Cristo qual a forma mais elevada de orar, mais ou menos ele respondeu assim, a forma mais elevada de orar, todas as orações são boas, mas a oração mais elevada, a melhor oração é a não oração. É quando não se ora, ao contrário dos crentes que gritam, outros berram, outros gesticulam, outros dançam, outros pulam, gritam tanto, põem no volume como se Cristo fosse surdo, não ouvisse, né? E se compreendesse isso, que a forma mais elevada de oração é a não oração, Jesus estava querendo dizer é a meditação. Meditar é não expressar nenhuma palavra, é não expressar nenhum pensamento, é chegar ao nada, ao vazio. Então ele ensinou como se faz essa oração. Diz, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora para o seu Pai que está em segredo, e em segredo ele vos atenderá. Então esse entrar para dentro do nosso quarto é simbólico, é entrar para dentro do nosso próprio coração. E lá então nós vamos encontrar a resposta, ou seja, a mais elevada forma de orar não é falar com Deus, é criar as condições para que Ele se expresse através de cada um de nós. E isto é possível na meditação. Então, quando nós saímos do Absolutos, fizemos a viagem da descida da mônada para animar a criação no raiar da aurora. Quando fomos vomitados do Absoluto, a nossa mônada foi dividindo e na volta ela vai se recompondo, ela vai se integrando. Então uma parte dela veio, nós estamos adquirindo aqui os ensinamentos para despertar a nossa consciência, e se fizermos corretamente vamos ter consciência de tudo que é humano. E uma parte que não é boba, né? Não quis pousar aqui e cair de paraquedas, ficou lá em cima. Então ficou animando, deu origem a uma estrela. Então cada uma estrela que está no céu é uma parte da mônada que está aqui na Terra. Sabiam disto? Então chegará um momento, um dia da nossa volta, que essa parte que está na estrela da nossa mônada, que é nosso Pai, é o verdadeiro nome que nós vamos saber na nossa quinta iniciação.
No Apocalipse vocês vão dizer isso, que o nome está escrito numa pedra. Essa parte da Mônada adquiriu consciência de tudo que era divino. Então essa consciência chama-se alma divina. E nós levaremos a consciência de tudo que adquirimos com a alma humana, que é o nosso Bodhisattva. Então vai fundir-se o Bodhisattva com o Buddha, vai se formar a alma humana com a alma divina, o Bodhisattva com o Budi. Então vai ser o casamento cósmico, que é o casamento perfeito. Então nesse momento que o iniciado faz o casamento cósmico, o matrimônio perfeito dentro de si mesmo, que as duas almas se unem, ele passa a ser um grande iniciado, ele tem a consciência de tudo que é da terra, de tudo que é humano e de tudo que é divino. Então está preparado para ir ao absoluto. Muito obrigado a todos, tenham uma boa semana e um bom trabalho de base para que possa renascer em cada um de nós o Cristo interno, para que possamos construir as nossas consciências individuais, porque no fim tudo será integrado universalmente, todos nós seremos apenas um quando a fogueira voltar a se unir no final do Mahavantara. Porém, cada chispa, cada monda levará para si, mesmo estando dentro da grande fogueira, terá consciência da sua individualidade na proporção de que fora construído durante todas as nossas existências. Então, vamos ver se há aqui alguma pergunta. Tem aqui, então, uma pergunta do Cláudio, né? Está dizendo: Maurício José, o pai do venerável mestre Samael e o pai do venerável mestre Raburu eram iniciados, fizeram a maituna e a concepção destes mestres foi imaculada, assim para apenas um espermatozoide. Então, uma pergunta boa, como nós estamos aqui na última fase, podemos responder tranquilamente. Os novos que estão por aí, se não compreenderem, terão a chance de compreender depois, na sequência do curso. Então, José, pai de Jesus, não era pai de Jesus. E essa história nós precisamos contar para todos vocês, numa conferência reservada à parte, um dia. Maria era uma vestal. O que é uma vestal? Uma trabalhadora do templo. Então, as leis judaicas muito severas, que eles apedrejavam a mulher que cometesse adultério até a morte. Então Maria tinha uma função no templo e outra lá fora. Lá fora ela tinha que viver como cidadã comum e corrente, e dentro do templo como vestal. Mas o que é uma vestal? Uma vestal só é revelada agora para o pessoal da cama interna, mas nós podemos saber: uma vestal é uma iniciada, preparada, capacitada, habilitada para transmutar com os iniciados do templo. Então Maria era uma desta transmutadora, e nesta transmutação, naquele tempo, o ego não era como hoje, né? Tinha uma outra conotação. Então todos transmutavam, não era um casal como hoje. E nesta transmutação acontece paralelamente que Maria, ao sair para o seu viver como cidadã, for estrupada por um soldado romano. Sabiam disto? Então Jesus é filho desse soldado. Isso contado pelo próprio venerável mestre Samael, não sou eu que estou inventando. Vocês vão encontrar isso no livrinho chamado A Virgem do Carmo. E aí o pessoal do templo teria que assumir para que Maria não fosse morta, mas nenhum deles, mesmo sendo iniciado, se achava à altura e não queria assumir.
E aí veio o anjo e reprimiu a todos, dizendo: aquele que nascer uma flor no seu cajado vai assumir. E nasceu no José, e ele não quis assumir, aí o anjo repreendeu, aí ele fica mudo, acontece aquela história toda. Então ele assumiu a paternidade mediante protesto e foi aos pouquinhos acostumando. Então essa é uma parte da sua pergunta, né? Do venerável mestre Samael, o pai dele também era bem bruto e bem bastardo, né? Vamos dizer assim, bem selvagem. Então a maioria dos mestres, Cristo já nasce numa condição terrível, né? Como nasceram esses dois, para poder superar até isto, né? Para que tenham mérito na sua ascensão. Então não fique esperando que Jesus Cristo ou o Cristo vai nascer de um pai santificado, não é nada disto. Mestre Samael não pôde produzir nenhum filho que se cristificasse, nenhum deu em nada, pelo contrário foram seus traidores, assim também com o venerável mestre Rabulu aconteceu da mesma forma. O que eles têm em comum é uma virgem, né? Imaculada, mas no caso de Jesus, né, a Virgem Maria era essa situação, e na casa dos outros é a Virgem a Mãe Divina, que é referido realmente. Então não sei se eu respondi ou se coloquei mais elementos aí na tua pergunta, mas nós temos todo um curso aí pela frente para ir respondendo. Vamos ver se tem mais aqui. Deixa eu colocar aqui na forma de texto. Bom, na sequência então tem o Pedro. Os átomos Cristo também estão presentes em seres de estado involutivo. O átomo Cristo, ou seja, é a consciência, ela está presente em tudo. Pedro, vamos supor que cada um de nós aqui, se nós fizermos a nossa iniciação e nos classificarmos, seguiremos para as partes superiores do cosmos, dimensões superiores, levando a nossa consciência às partículas crísticas, e todos eles descem ao inferno para resgatar essa parte que está lá. Assim foi Hércules, assim foi Jesus Cristo, buscar. E vamos supor que nós não conseguimos a realização, então o nosso ego vai submergir nos mundos infernais e vai descendo de círculo em círculo por centrifugação. Então, preso ao ego por uma força eletromagnética está a essência. Então, à medida que o ego vai descendo, a consciência está presa a ele, ela também vai flutuando. Então a essência chora, é terrivelmente sofredora para ela, porque ela está presa, ela não pode ser emancipada para as dimensões superiores, ela não pode voltar para sua casa, que é a sexta dimensão, ela está presa ao ego. Então ali na essência, o que é a essência? É substância crística. Então acho que respondemos a sua pergunta. Bom, fiquei mais na dúvida, vamos resolvendo mais para frente, tá certo? Bem, então vai ser disponibilizada a gravação dessa conferência, consegui salvar, tá aqui, vai ser disponibilizada assim, e a gente vai estar junto aí a vida toda. Vocês poderão fazer perguntas aqui agora ao vivo, que não der para a gente responder ao vivo por falta de tempo. Vocês estão diretamente comigo, nós vamos nos compartilhando mutuamente. Vocês poderão fazer por e-mail, por diversas outras maneiras. E que vai ser disponibilizado, legal, então tá.
Então, se tiver mais alguma, naturalmente daqui para frente as conferências são todas crísticas, as dúvidas vão surgindo e a gente vai buscando respostas para essa dúvida. A Maressa, né, a pessoa está aí, então ela, com respeito ao ego, né, também faz parte dessa conferência, deve falar para ela que o ego não se cristifica, né? Aquilo que a pessoa tem como autoconsideração, como autoestima, como isso, como aquilo, na realidade é um mecanismo só, viu, Maressa? Dentro de nós temos o ego, que é o agente. O ego, ele quer três coisas: ele quer prazer, ele quer conforto, ele quer estabilidade. Então ele aciona a todo momento a nós para obtermos essas três coisas. Então ele aciona o mecanismo de desejo. Então o eu passa a desejar, e o desejo é uma força, né, egóica, e esse desejo vai agir na intenção com a função de subter o prazer. Então, se esse prazer é obtido, traz um reforço para o ego, ele se sente autoestimado, ele se sente todo poderoso, ele se sente confortado. Mas essa resposta que traz do prazer realizado é uma pseudo-felicidade. Aliás, não é felicidade, é uma pseudo-alegria. A felicidade seria a ausência desse prazer. E se ele não se realiza, não consegue trazer esse prazer para si mesmo, então ele se frustra. Então, veja bem, da ação do mecanismo do ego no desejo para obter o prazer, pode-se obter a realização, fica realizado temporariamente, mas o ego nunca se realiza, ele vai passar a ter outros desejos, ele vai estar eternamente insatisfeito. E se não realiza, fica pior ainda, ele obtém a frustração. Aí vem as doenças psicológicas, as frustrações, as depressões, tanto doenças psicológicas que estão por aí hoje em moda em dia, é a ausência de realização temporária de mecanismos egóicos. E que a consciência não é assim, né? A consciência, ela não quer a pseudo-realização temporária, a obtenção de um prazer, porque a gente sabe que o prazer é a contraparte da dor. Dentro de nós tem a luz, tem a treva, tem a alegria, tem o sofrimento, tem a alegria, tem a tristeza, tem a dor e tem o prazer. Então, quando estamos obtendo prazer, é porque do outro lado tem dentro de nós, no profundo do nosso ego, o registro da dor. Então nós queremos o prazer para fugir temporariamente de uma dor. Então, pela aniquilação budista se foge da dor, porque se aniquila o prazer. Quando é que a dor nasce? No momento que nasce o prazer. Todo o prazer vai trazer em consequência uma dor. Então se elimina o prazer no seu início, também está se obtendo anulação da dor posterior. E para quem vai realizar, quer realizar-se espiritualmente, tem que fugir dessas antíteses, esses extremos bipolar, dor, prazer, alegria, tristeza. A felicidade está muito além da tristeza, da alegria, muito além da dor e do prazer. A felicidade está na realização espiritual, então é aquilo que é buscado pela consciência e não pelo ego. Então aqui, Mandy, o nome que é dado para a gente é a nossa mônada que dá. Então, o Márcio, cada mestre nosso, cada pai tem um nome, e esse nome está nas estrelas, né? Esse nome somente o Pai sabe, e ele nos dá no momento da iniciação, em que a pessoa faz a quinta iniciação, que escolhe o caminho reto. É quando o mestre passa a saber o seu próprio nome. Por exemplo, o venerável mestre Samael,
Então é o nome da mônada dele, esse nome é da mônada. Jesus Cristo, então o Cristo foi o único que tem um nome, a mônada dele, ele é tão simples, ele não quis saber de mitomania, ele nem diz qual é o nome do seu pai. Ele diz meu pai, né? Está no céu, mas tem um nome, nós não sabemos. Rabulô fica sabendo do seu nome na sua iniciação. Se bem que o venerável mestre Samael, quando estava presente, ele chegava por seu discípulo e dizia, ó, o nome do seu pai interno é tal. Então aquele discípulo muitas vezes se enchia de orgulho, se enchia de mitomania, por não estar fazendo trabalho de morte, e se perdia. Isso foi o caso do venerável mestre Garga Guichines e outros, né? Que sabe o nome do seu mestre, já as pessoas acham que eles são mestres, mas quem diz esse nome do mestre para ele foi o venerável mestre Samael. E depois que nós crucificarmos, terminamos o trabalho esotérico, então na crucificação é uma parte da trajetória, né, de iniciação. A crucificação depois não, a crucificação é o término da morte, viu, o Igor? É o término do nosso trabalho de morte, internamente significa isso. Depois tem o trabalho, isso é o trabalho da segunda montanha, tem o trabalho da ascensão, que é da terceira montanha, nós vamos ver numa conferência própria. Então, depois que a pessoa se crucifica, que ela se inicia, ela cria as três forças dentro de si mesmo, três forças primárias. Ela encarnou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ela é uma trindade, é um Deus em potencial. E aí, na sequência do seu trabalho, para entrar no absoluto, não entra a trindade, no absoluto só entra unidade. Então, essas três forças têm que passar por uma morte mística, é onde fala que Deus mesmo tem que morrer, e os astecas apresentam isso como a águia tragando a serpente. É quando as três forças se transformam em uma para poder entrar no absoluto, que é a unidade, que só entra o amor. Então, muito boa noite a todos. Tenham todos uma boa semana, muito bons trabalhos, força e paz para todos. Estaremos juntos aí nas programações da semana e estarei voltando no domingo que vem com a conferência de número 13 para a fase inicial e com a conferência de número 69 para a fase avançada. E acabou o programa da Conexão Atlante. Vamos ver no seu lugar o Triângulo das Bermudas, uma ou duas apresentações. E anteriormente nós vamos estar, a partir das 7 horas, está começando o curso esotérico das Escrituras Sagradas, se houver quórum. Paz reverencial para todos.